Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês. Hoje o assunto vai ser quentíssimo no nosso talk show. Imagine com quem eu estou falando? Com a doutora Luciana Colares de BH. Toda vez que nós vamos conversar com ela, são assuntos polêmicos. É uma grande guerreira, uma justiceira da sociedade. Bom, nós vamos aos comerciais e nós já voltamos com a doutora Luciana Colares. Não esqueçam desse nome, advogada poderosa lá em BH. Até já. Olá, eu sou a Sandra do Salão Sandra Fashion Hair. Venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os nossos cabelos, os nossos acrílicos. Nós trabalhamos com mega hair, com perucas, com prótese capilar. Você é muito bem-vindo ao Salão Sandra Fashion Hair. Olá pessoal, voltando aos nossos comerciais, estamos aqui com a doutora Luciana Colares, essa advogada brilhante que tem feito trabalhos maravilhosos em BH. Doutora, conta pra gente, que prazer ter a senhora aqui, né? É um prazer estar com vocês aqui depois de algum tempo. Agradeço aí a todos os telespectadores e a vocês aí do programa. A senhora é uma queridona nossa, sabia? Uma queridona. Toda vez que a senhora vem aqui, a senhora vem com assuntos de grandeza e é uma pessoa que a gente tem que valorizar muito o seu trabalho em BH, que a senhora não tem medo de nada, de ninguém, está sempre enfrentando as grandes dificuldades e vencendo, isso que é bom, uma justiceira, vencendo. Doutora, conta para nós um pouquinho desse último projeto que a senhora executou aí, que conseguiu e botou muita gente para correr. Esse projeto é o seguinte, eu fui por alguns anos membro da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em BH, e desde o início da carreira eu sempre gostei muito de fazer serviços voluntários. Eu já fiz lá, mas desde 2018 eu comecei a trabalhar no culto do pastor Adelson Raposo, chamava Culto dos Empresários Bom Samaritano, e eu atendi. O que eu fazia gratuito no culto era chegar mais cedo e atender as pessoas. A consulta era gratuita. Mas que a pessoa fosse contratada era cobrado. E nisso, nesses 5 anos que eu atendi, eu fiz quase 20 processos para o pastor e para a família dele. Sim. E ele, em 2023, um processo a gente perdeu e eu comuniquei para ele que teria que pagar custo processual em torno de R$3.000. Ao que ele tentou me coagir a pagar esse valor, tentou me extorquir, junto com a advogada, começou a ligar para mim com a advogada. Eu cheguei a pagar o valor de R$3.400, tirei do meu bolso, me deu prejuízo. E eu estava mal de saúde no final de 2023 e já estava me sentindo muito frustrada, já queria sair. E realmente aí eu estive internada no CTI no final de 2023. Ele ficou ligando para mim até no hospital, querendo saber de processo. Em nenhum momento perguntou como que eu estava. E aí depois de 2024, depois que eu melhorei, que eu fui analisar toda a situação, e eu já estudava sistema religioso, abuso religioso. Analisando a situação, eu vi que eu fui vítima, que eu estava vulnerável no momento, eu vi que eu fui vítima de abuso religioso durante todo aquele tempo. Ele foi bastante desleal comigo. Aí eu acionei ele cobrando os processos que ele me devia, uma indenização, e acionei juntamente a Igreja Batista da Lagoinha. Por quê? Porque ela é solidária, responsável, porque eu trabalhei para ele enquanto ele usava o status de líder religioso. Ele não foi um cliente que chegou no meu escritório aleatoriamente. Eu o conheci e dei esse respaldo para ele, porque ele era pastor da igreja que eu frequentava. Por isso que houve a confiabilidade. E assim que eu entrei com o primeiro processo, a advogada líder da equipe da Lagoinha me chamou para uma reunião online, no qual ele estaria presente também. Nessa reunião, eles me ameaçaram, me coagiram a ameaçar na OAB, representando a OAB. Ele chegou a falar que iria mandar umas 10 pessoas me processarem. Nossa. Aí eu cedi as ameaças, eu falei que poderiam processar, que eu estava convicta. Ele chegou a ligar para mim e falou que não iria dar em nada.
o processo prosseguiu, então foi uma indenização e mais os cobranças de honorários. Eu tive ganho de causa já em uma cobrança de honorários, onde foi reconhecido pelo juiz que eu não errei em nenhum momento do processo, que ele alegava que eu fui negligente, que não ia me pagar porque eu cometi erros. E aí o juiz falou que não teve nenhum erro, que eu cumpri com os meus deveres funcionais, isso está escrito na sentença. O que eu fazia questão, na verdade, era essa sentença, porque estaria chegando aos meus ouvidos o boato que eu não advogava bem, que eu largava os processos, largava os clientes. Então tem isso em mãos, se qualquer pessoa me questionar, tem uma determinação do juiz falando que eu atuei corretamente. E aí, ao final, o juiz também determinou que os serviços foram prestados, que não foi voluntário, ordenou que ele pague, né? Durante esse andamento aí, ele colocou a ministra de louvor do culto, uma cantora gospel famosa, chama Carla Vago, ela inclusive fazia lives pregando a palavra. Ela fez uma representação falsa na ordem dos advogados contra mim. Segundo ela, teria me pagado uma quantia e que eu não fiz nada e que eu ainda tentei extorquir dinheiro dela. E esse processo da OAB se passou, o Adelson pretendia ser testemunha. Sim. Só que eu o impedi, que eu conversei antes com a advogada da OAB, mostrei que ele não podia ser, porque eu já tinha processado ele, portanto ele era suspeito para ser testemunha. Ele levou essa mesma advogada, que era a dele, que também foi o irresponsável de ter aconselhado eles fazer isso, que era muito fácil. Só se fosse uma pessoa sem total desconhecimento que ia permitir, ia deixar isso acontecer. E essa Carla me acusou de ter pegado esse valor sem ter PIX, sem ter um recibo, que não foi verdade que eu recebi esse valor. Ela contaria apenas com o testemunho dele, mas eu impedi e eu ganhei na OAB, processei ela por calúnia. Eu sei que ela perdeu o cargo, ela até apagou as redes sociais, não faz mais culto, parece que a vida dela tá bem difícil. Inclusive, acho que o marido divorciou. E tá nisso. Aí eu ganhei, agora o Adelson recorreu, teve a decisão da turma recursal na semana passada, que ele realmente tem que me pagar os valores, né? E é isso. E aí nisso, eu exigi no final do ano que a igreja queria tirar a responsabilidade dela, falando que isso ele deveria responder sozinho. Aí eu dei um intimato na igreja. Eu falei, eu já provei todos os atos ilícitos, não só contra mim, mas outras atitudes ilegais que ele comete, que ele não pode ser pastor, né? Uma das atitudes ilegais é que ele tem um vasto patrimônio, mas ele tira tudo do nome dele, põe o nome dos familiares, de laranjas, para não pagar não só a mim, outros credores, como bancos. Aqui, eu tenho que comprovar. E eu provei isso para a igreja. Eu falei, como eu já provei para a igreja que ele não pode, a atitude dele, se a igreja não afastá-lo, então ela vai responder. Aí porque eu acho que a igreja tomou a atitude de afastar ele e a equipe toda. Olha só! Que bravo! Aí a senhora afastou todo mundo, botou todo mundo para correr. Afastou todo mundo, não existe mais o culto. Ótimo, olha, isso que é coragem, hein? Bravura. E aí, o que mais a senhora tem aprontado por aí de bom? Os abusos religiosos, só deixamos esses processos correrem, né? Algumas pessoas tiram dúvidas, mas de muitas pessoas que tiram dúvidas, poucas preferem não levar adiante. Eu acho que elas ficam com medo de reivindicar coisas contra a igreja, ficam com medo da retaliação. Mas você sabe que quanto maior o medo da pessoa, maior a ignorância. Quanto mais ignorante a pessoa, maior o medo que ela tem, né? Sim. Porque ela não sabe com o que ela vai lidar, não sabe o que enfrenta, porque ela desconhece aquela matéria, o que ela pode alegar, o que pode acontecer. No caso, eu corri o risco, foi para mim, né? Então, eu tinha consciência que eu poderia fazer isso e realmente deu certo. Que maravilha. Eu sei que a senhora tem muitas causas aí, né? Que a senhora resolve. E os abusos religiosos também, né? Que são muito grandes, né? E a senhora observa tudo e vai para cima para defender as pessoas. A senhora está sendo procurada mais para que questões para resolver, além dessas de religiosidade? Eu sou criminalista, né? Minha atividade principal é criminalista. Eu atuo aqui em Minas e no Rio de Janeiro, todos os tipos de crime, homicídio, roubo, tráfico, né? E como que é para a senhora ser uma advogada criminalista? A senhora é uma pessoa que não teme nada, vai em frente e luta mesmo desbravadoramente, é isso? Sim, eu fazer a defesa criminal, eu sou bem clara com o cliente. Eu falo com ele que eu vou me basear na verdade que ele me conta. Se ele me omitiu algum fato,
você distorceu algum fato, pode ser que o resultado não seja aquele esperado, e aí a culpa é dele, porque eu me baseio na verdade, porque eu creio que ele está me contando a verdade, né? Quando eu vou fazer uma defesa. E é importante você ser muito transparente com o cliente, não prometer uma coisa que você não vai conseguir. Exatamente. Doutora, nós vamos nos nossos comerciais e nós já voltamos com essa conversa maravilhosa com a senhora. Porque toda vez que a gente se reúne com a senhora, o assunto é quente e é muito bom. As pessoas adoram ouvir a senhora falar. Até já, doutora. Vamos nos nossos comerciais e já voltamos em alguns instantes com a doutora Luciana Colares. Voltando aos nossos comerciais, vamos dar continuidade com esse bate-papo com a doutora Luciana Colares, criminalista. Doutora, teve algum caso que mais surpreendeu a senhora na área criminal? Tem um homicídio que eu estou para fazer um júri, é de um pai, né, que acabou matando o próprio filho, que ele casou com uma mulher que não era a mãe do rapaz, e esse rapaz sempre foi uma criança problema. E o rapaz, depois de uns 20 anos, foi morar com ele tinha 3 enteadas. Um dia o pai acordou, o rapaz estaria tentando abusar da mulher dele, estava dormindo do lado. E depois ele ficou sabendo que as 3 filhas da mulher já tinham saído de casa, porque ele também teria abusado das moças, né? E o pai não teve a intenção de matar, ele bateu nele com um porrete, mas acabou que ele morreu. Deu muita repercussão na cidade, inclusive a vida do pai está completamente transtornada por causa da reportagem, ele teve que mudar. A mulher dele está com uma doença muito grave, né? E é isso, é uma defesa bastante difícil. E o senhor foi solto ou foi... Ele está respondendo em liberdade, ainda não tem resultado do júri. Ah, tá. E o pior é a dor, né, de ter perdido o filho, né, e todo esse transtorno. Teve essa dor de ter perdido o filho, a dor da mídia já condenar a pessoa, né? A mídia já noticiou o fato como sendo assim algo terrível, o pai matando o filho, não dá direito à voz, né? Que a mídia já condena a pessoa antes da justiça, né? Ele não sabe o que está por trás, né? O que levou ele a tomar essa atitude. Então, como ele trabalhava com construção, ele teve que mudar da cidade, né? Deixar tudo que ele tinha lá, um patrimônio, mudar com a família toda de lá. Nossa. Bem difícil, realmente, bem difícil. Mas atualmente que a senhora está sendo mais procurada para que causas? Agora, atualmente, depois que a senhora Criminal e família mesmo. Criminal e família. Criminal e família? Tá. E o que a senhora está indo muito para o Rio de Janeiro? Vou, inclusive eu irei a semana que vem. Talvez eu vou nos eventos da Comissão de Violência Doméstica lá. Que maravilha. Olha, lá a Comissão de Violência Doméstica está muito atuante. Tá, né? As mulheres estão sendo muito agredidas, né? Olha, e principalmente que a Comissão do Rio está tomando providência contra as agressões às próprias advogadas, né? Ah, é? Porque o fato de ser advogada não se livra de sofrer violência doméstica, né? Meu Deus do céu. Meu pai. Ô doutora, como que a senhora está vendo também a senhora, como é criminalista, está vendo os preconceitos sociais atualmente? Que nesse século agora está tendo muitos preconceitos. A senhora está vendo muita barbaridades entre os LGBTs, entre religião, entre cor, entre raça. Está tendo muito isso? A senhora está defendendo muito isso? Não me procuram muito não, mas eu acho que o maior preconceito que tem no Brasil, na verdade, não é nem de raça, nem de religião. Na verdade, ele é financeiro. Isso é mentira do brasileiro. Na verdade, ele é financeiro, porque quando é um negro rico, ele é muito bem tratado, ninguém recusa de namorar, ele é muito bem recebido em qualquer lugar. Agora, o pobre é maltratado em qualquer lugar, seja branco ou preto. E dentro das próprias igrejas também há uma distinção de classes, haja vista aí
criação da área VIP, né, para receber aquelas pessoas muito ricas e artistas que frequentam as igrejas. Sim. Doutora, a senhora tem vontade de ir para São Paulo também, advogar em São Paulo? 2 locais que eu tenho vontade é São Paulo e Brasília, né? Ah, nunca foi para Brasília? Eu gosto bastante de Brasília. Porque a senhora tem essa coisa dessa carreira, seu anseio de crescer, de desenvolver esse trabalho em prol do ser humano. Então, para a senhora é bom, né, estar indo para São Paulo, Rio, Brasília e outros estados também, né? Porque isso faz a senhora cada vez mais ser mais conhecida e um trabalho admirado, porque a senhora não mede esforços para realizar, né? E além disso, a senhora é uma pessoa que está sempre se atualizando, fazendo cursos, se aprimorando mesmo na área do direito. Não é? Isso é muito bom e as pessoas buscam profissionais de excelência como a senhora. E agora, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Não, só avisando, né, para pessoas que procuram. Ontem mesmo eu atendi um homem, né? Que eu já atendi ele há 2 anos atrás. Ele já queria divorciar, já não estava bem no casamento. Aí ele me procurou no final de semana, já tinha decidido, inclusive entrei em contato com a ex-mulher, como seria o casamento. Só ficou de me trazer os documentos. Aí, olha só, aí ontem ele sumiu. Quando foi ontem à noite, ele disse que ia esperar um pouco mais, porque conversou com o pastor. O pastor? 100% dos casos que a pessoa vem divorciar, ou até que entra com o divórcio e diz que conversa com o pastor dá conselho aquela conversa. Tem que orar, tem que dar chance ao casamento. Só que eles falam isso sem nenhum fundamento bíblico, sem nenhuma responsabilidade com a vida da pessoa, tanto perda de tempo, quanto problemas emocionais que a pessoa vai sofrer. Se for mulher, se o marido for um marginal e bater nela, eles não vão lá socorrer. Então, gente, a maioria desses pastores não tem preparo nenhum de estudo, nem de teologia, não tem o mínimo de responsabilidade social. A maioria está lá por interesse financeiro. Toma muito cuidado com quem que vocês vão se aconselhar, porque às vezes vocês vão colocar a vida em risco, e o caso exige uma atitude mesmo, e você vai estar esperando, você vai estar perdendo tempo na sua vida, ou às vezes sofrer um prejuízo muito grande por alguém que não vai ser responsável pelos danos que você vai sofrer. Sim. Então, não terceirize as decisões da sua vida. Tome você mesmo. Por que você vai se aconselhar? Deus fala no seu coração. Por que você vai terceirizar o seu futuro? Isso é muito sério. Você vai terceirizar porque você acha que aquela pessoa ouviu Deus. Isso é um grande erro. Nós tivemos essa semana uma vereadora que veio aqui e que ela também falou dos pastores, também falou dos líderes religiosos, e ela esclareceu muitas coisas. Na realidade, hoje o povo está passando por um momento de muita instabilidade emocional, então eles recorrem não só à religião, mas também a líderes religiosos para darem opiniões sobre o segmento deles. E às vezes eles nem param para pensar o que realmente eles querem, o que eles sentem, o que eles acham. Então eles vão perguntar a opinião do outro, que é mais fácil. Isso. Ele quer ter um respaldo, uma segurança para tomar a decisão. Só que é você que tem capacidade de analisar aquela decisão para sua vida. E se você for pedir uma opinião, por exemplo, eu quero tomar uma decisão em um caso, eu posso pedir para um advogado mais famoso que eu, para um juiz, uma opinião técnica. Opinião do que é melhor para você, você que tem que saber no seu coração. Sim, exatamente. Doutora, a senhora quer deixar alguma mensagem para o nosso público que sempre está ansioso, esperando a senhora para dar uma entrevista? Isso, toma muito cuidado com a voz que você vai ouvir, o conselho de quem você vai pedir, para trazer graves consequências à sua vida. E, mesmo você seguindo o conselho dessa pessoa, não se esqueça não, a consequência você vai pagar sozinho. Doutora, a pessoa que quer consultar a senhora, que quer até contratá-la para um trabalho, qual o telefone que deve entrar em contato? O WhatsApp, né? 319-8715-9680. Pode te mandar que eu tiro dúvidas e dou atendimento para a pessoa. Doutora, é um prazer falar com a senhora sempre. Espero que a senhora continue firme, forte,
não desista, não desanime dessa carreira e desse trabalho maravilhoso que a senhora está fazendo aí, hein? Porque às vezes as dificuldades batem, os obstáculos aparecem, mas é aí que nós temos que provar a nossa força, a nossa garra. E não deixar nada te desanimar, nada tirar a senhora do foco. Porque o teu valor é grande, o teu trabalho é maravilhoso e as pessoas precisam muito da senhora. Uma boa tarde, um beijo grande para a senhora e continue sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é. Gente, ficamos por aqui com mais um talk show com a doutora Luciana Colares. Olha, eu esqueci de avisar que a AVP Produções realiza gravações de excelência. Você quer fazer um casamento, uma festa de aniversário, algum evento? Entre em contato com a AVP Produções, que eles fazem gravações cinematográficas, isso mesmo. Telefone abaixo. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like. Até o nosso próximo Talk Show!